Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal do Projeto Provérbios. Hoje eu estou muito feliz porque esse é o primeiro episódio de 1 hora que vocês vão assistir. A gente vai falar sobre muita coisa, eu estou com um convidado muito especial aqui que resolveu abrir a boca, como eu sempre falo para todas as pessoas que eu conheço. Quando nós temos muito conteúdo, se a gente ficar guardando isso só para nós, a gente acaba não transbordando, né? Mas a gente vai transbordar hoje aqui uma coisa muito importante que hoje no nosso mundo está muito complicado de ser exposta, que é a verdade. A gente vai falar sobre a verdade, mas antes disso, tá? Antes disso, eu quero apresentar para vocês o Roberto. O Roberto é um cara que eu conheci há pouco tempo e graças a Deus a gente tem tido uma conexão muito bacana. E nós estamos aqui hoje por um motivo, que é o conteúdo desse cara. O conteúdo dele é incrível, excepcional. E a gente está nesse primeiro episódio porque a gente vai falar sobre várias coisas importantes. Então, Roberto, seja muito bem-vindo, meu irmão. Estou muito feliz que você está aqui comigo e obrigado por ter, de certa forma, ter aceitado o convite, tá? Então, fala um pouquinho aí da tua história para a galera te conhecer. Eu quero saber quem é o Roberto. Eu também estou querendo saber. Eu sabia que ele ia começar com essa, viu? Eu sou o Roberto, né? Como o Wilson já falou, a gente tem uma amizade assim que tá recente, né? Se bem dizer, mas a conexão e a nossa energia, ela convergeu bastante. Entrelaçou, né? Exato. Então parece que faz tempo que a gente já se conhece, né? Eu costumo dizer que sempre que a gente é transparente, lida com a verdade, daí muita gente pode questionar qual a verdade, né? Isso aí nós vamos investigar conforme a gente for conversando. Mas enfim, eu venho de Maringá, cidade de Maringá, Paraná, né? Um projeto aí de abrir uma loja aqui de uma franquia, a Vapt, tem espalhada aí em todo o Brasil. E peguei a esposa com 11 cachorros, colocamos dentro do carro e viemos para Itajaí, né? Itajaí, estamos aqui com loja Itajaí, Balneário Camboriú. E eu comecei a vida aqui comprando um colchão de ar na van e sem nada em casa. Não tinha pia, não tinha fogão, não tinha geladeira, não tinha absolutamente nada. E agora, 4 anos depois, a gente está aqui ainda, graças a Deus, aí num crescimento bem bacana, prosperando, conhecendo muita gente legal. E nesse caminhar aí, a gente acaba abrindo a boca. E muita gente que a gente conhece fala assim, olha, você tem que abrir a boca para mais pessoas, você tem que falar. E eu sempre tive muita vergonha, porque eu não conseguia preparar material para falar. Tanto que aqui nós vamos falar o que fluir e o que for para acontecer, né? Gente, nada combinado aqui, tá? Eu até falei, vou fazer umas perguntas para ti aqui antes, e aí você, não, nem faça a pergunta, deixa fluir. O Roberto é um cara que na última vez que a gente conversou, a gente ficou das 11 da manhã até umas 7 horas da noite conversando e de pé, né? A gente nem comeu, a gente foi comer 4 horas da tarde ali, um hamburguinho ali e era isso. E então para você ver como é bom conversar com pessoas que têm tanto conteúdo a ponto de você nem olhar o horário. O horário ele passa muito rápido. Mas já que você falou um pouquinho, me fala aí, o que a Vapt faz hoje, Roberto? A Vapt ela é uma intermediadora de vendas, né? Então, nós enxergamos aí um público que tem a necessidade e a urgência de vender o seu veículo, só que tem que passar pelo processo convencional, que é Marketplace, OLX, ou ir até uma loja, né, uma garagem, aonde se o carro não for o perfil e o ano que a garagem costuma trabalhar, ou eles não compram ou fazem uma proposta muito baixa. A proposta da Vapt é o quê? A gente conecta você que quer vender o seu carro com a nossa base de comprador, que é a nível Brasil. Então, qual que é a vantagem disso? Às vezes o seu veículo ele não é tão valorizado aqui na região de Santa Catarina, porém lá no Paraná é um carro muito requisitado. Então, ao invés de você estar ali com opinião de proposta de 2, você vai estar conectado a compradores de nível Brasil. Isso proporciona velocidade e proposta que geralmente cobre a proposta local. Então é basicamente isso aí. Resumindo, você ajuda as pessoas. No Exato. Final é sempre isso, né? E é um processo bem rápido, tá? A nossa proposta é 40 minutos, tá resolvendo tudo isso.
E muitas das vezes, menos de 40 minutos, às vezes em 10 minutos a gente já conseguiu finalizar uma negociação. Essa é a promessa da Vapt. Em 40 minutos você vende o carro dela. 40 minutos. Pagamento à vista. Então, não só o carro, né? Moto também, carro, qualquer moto, tipo. caminhão. Legal, interessante. Muito bom. E, gente, ó, para você, se você quiser vender seu carro, você está aqui me escutando. Se você quiser vender qualquer automóvel, a Vapt de Itajaí e a de Balneário também, né? Balneário Camboriú também. Roberto é dono da de Balneário e da de Itajaí, então tá à disposição. Roberto, vamos para o que interessa? Vamos embora. A gente teve conversando nas primeiras vezes e a gente falou muito sobre se autoavaliar a todo momento, né? Até no carro a gente falou sobre uma situação em que você passou e uma que eu passei que eu acabei saindo dos trilhos, né? Mas me fala aí, o que é se autoavaliar? Na verdade, não. O que é autocontrole para você, Roberto? O autocontrole, para mim, é você conseguir perceber a reação do seu coração, da sua cabeça, todos os sinais que o teu corpo te dá. Então, muitas das vezes, a gente acaba não percebendo. Eu mesmo tive uma dificuldade assim, imensa de ouvir pessoas e gurus e mestres e pastores e todo mundo falando assim, o autoconhecimento, né? Você ter o autoconhecimento. Você só vai conseguir subir de nível, conseguir escalar na vida, conseguir prosperar a hora que você se autoconhecer. E, cara, me batia uma dúvida assim de o que é se autoconhecer? Como que é caminhar para dentro? Como é que faz esse processo? E um monte de gente fala esse tipo de coisa, mas como fazer isso? Porque é óbvio, se a mudança começa de dentro para fora. Ok. Se você plantar, você vai colher. Ok, também, mas como fazer isso? O que plantar? Como se conhecer? Esse processo aí foi demorado. Demorou, até que um dia eu tive a percepção de conseguir observar, né, o que é o autocontrole, o que é o autoconhecimento, que acaba sendo praticamente a mesma coisa, né? O autoconhecimento, para mim, é você conhecer as reações e o funcionamento que a sua mente tem. Como é que sua mente foi programada? Como é que sua mente foi doutrinada ao longo da sua vida? E isso é você ter a capacidade de observar o próprio pensamento e observar as suas sensações e a reação que o seu corpo tem, né? Como eu disse para você aí, é aquela coisinha boba que a pessoa está no trânsito, alguém corta na sua frente, não aconteceu nada, mas você ficou irritado com aquilo. E não só ficou irritado, você acaba xingando a pessoa e falando de coisas que... E o fato é, não aconteceu nada. O cara só fez uma barberice lá na frente e não aconteceu nada. Só que você, por ser condicionado a questionar, reclamar, a ficar praguejando, você traz para si essa dor, essa angústia, porque tudo que a gente vai fazer acontece dentro da gente, não acontece fora da gente. Então, o auto-observar é você, a hora que acontecer algo, seja qual for, você observar dentro de você qual que é a reação que você está tendo. E aí, a hora que você consegue ter uma cabeça quieta, uma mente silenciosa, você consegue ouvir e ver os sinais que o seu corpo está te dando. Opa, me deu uma fisgada aqui. Por quê? Por que isso está me incomodando? O que é algo que aconteceu ali que não prejudicou ninguém? Poderia, mas não aconteceu. Por que eu tô com essa dor aí? Aí eu comecei a observar que a gente passa o dia inteiro acumulando esse tipo de lixo. Exatamente. É o cara ali, é o cara lá, é outra pessoa que não te respondeu do jeito que você queria. Mas o cara podia ter respondido de outra forma. O cara passou ali e não me deu bom dia. Pô, como ele não me deu bom dia? E eu ficava observando que aquele lixo, toda essa energia, tudo o de ruim que eu achava que estava fora, que estava acontecendo ali e lá, estava acontecendo aqui. Daí aquele cansaço, aquele desânimo. Então, para mim, o auto-observar, né, o autoconhecimento e o autocontrole é você ter a sensibilidade de perceber essa reação que o seu corpo tem, o movimento que a sua mente faz e conseguir, antes de fazer, antes de pôr para fora, de expressar, você ter a tranquilidade de analisar. Não está acontecendo nada. Por que deu essa raiva em mim? O que eu preciso aprender com esse nervoso? Porque não tem como, cara, você ficar
convivendo com esse nervoso. E não adianta você fragmentar, desmistificar um nervoso ou outro nervoso, porque você vai resolver um, daqui a pouco vai acontecer outro. E daqui a pouco vai acontecer outro. Daí você fala, quando eu conseguir me livrar disso que me dá nervoso, eu vou ser mais feliz, vou ficar mais em paz. Aí você resolve, daqui a pouco vai surgir outro. E todo dia vai surgir, não tem? A gente vive num mundo vivo, que está em movimento. Olha, vendo você falar isso, depois que tu me falou isso, eu comecei a olhar e colocar mais em prática. Até a forma como a gente responde a nossa esposa, né? Cara, por que eu tô respondendo ela assim? Por que eu fui grosso? Eu creio que é aquilo que tu disse, o como. Como eu posso me libertar disso? Como eu posso deixar isso de lado? Porque quando você se incomoda com alguém, não é sobre a pessoa, é sobre você. E aí você disse algo bem interessante a última vez que a gente conversou, que foi... Não sei se foi a última ou a penúltima, você falou... Quando tem algo dentro da gente, quando a gente se irrita com algo de fora, a gente tá falando sobre a gente. Mas isso é uma oportunidade da gente olhar e agradecer a Deus e falar, obrigado por eu conseguir melhorar nessa questão. O Senhor tá, de certa forma, a gente tá melhorando naquilo, porque se eu grito com a minha esposa, tem mais a ver sobre o Wilson do que sobre ela. Então, o autocontrole, depois que a gente conversou, eu comecei a olhar como eu ajo no trânsito. Hoje eu dei uma escapolada, viu? Não, mas hoje... faz parte, não tem como, né? E fala pro pessoal, Roberto, que nem sempre a gente vai conseguir ter autocontrole. Não tem como, né? Como eu falei, hoje eu acabei dando uma extrapolada e falei, pô, não aconteceu nada. Mas o cara vai lá e o cara reclama de uma situação. Ninguém é perfeito, né? E outra, é um condicionamento mental que a gente carrega há muitos anos. Se você observar aí, fizer uma retrospectiva do que a gente já teve na vida, a gente vai ter os nossos pais, avós, tios, né? Um falando mal do outro, reclamando de tudo. Então, assim, a gente foi programado para isso. O cérebro da gente, se você vê novela, é tudo de ruim. Então, a mente da gente tornou-se uma coisa normal, reclamar, achar ruim e falar. Mas o que eu acho que é mais importante, Wilson, em relação à observação que nós fizemos de o porquê que eu tenho isso com a minha esposa, a gente falou uma coisa muito interessante, que é a imagem que a gente tem sobre a esposa. E ela não ser aquela imagem afeta a gente, porque essa imagem que a gente tem criado sobre a pessoa, ela é abalada. Lembra que a gente falou assim, então, esse nervoso, porque não é só você identificar o nervoso que te dá alguma coisa, é você identificar a raiz. O que te leva a ficar nervoso? Porque senão, mais uma vez, a gente vai fragmentar e vai falar de pontualmente. Então, isso na minha esposa me irrita. Daí eu trabalho 3 meses, 2 meses, trabalhando aquilo dentro de mim, com ela, conversando para resolver. Beleza, resolvido. E agora, vamos ser felizes? Pô, no meio do caminho aparece outra coisa. Daí você vai desconstruir de novo. Então vamos desconstruir agora, vamos resolver esse problema. E vamos lá. Às vezes você tem 5 coisas que você precisa melhorar. Você vai ficar ali 1 ano, 6 meses para resolver, sendo que se você vai na raiz do problema, você tem que investigar o que te causa essa repulsa, essa dor. O que te incomoda. Então eu convido a olhar para isso. Não olhar para o que A, B, C, D de problemas. Você pegar a raiz do problema. Resolve um monte já, né? Resolve tudo, acabou. E não precisa de tempo. O tempo é ilusão. Você precisa enxergar. Enxergou a verdade. Qual a verdade? A minha verdade? A tua verdade? Daí é que eu falo, então vamos investigar qual que é a verdade. E quando eu falei para você, Wilson, observa se não é essa imagem que você criou, comparando com outras esposas, outras mulheres de amigos conhecidos, até mesmo dos famosos aí, se não é essa imagem que está sendo abalada, se não é essa estrutura mental que você tem da sua esposa. Porque a gente cria, né? Eu quero uma esposa que esteja junto, que tenha postura, que seja economicamente perfeita, que não gaste com isso, que saiba investir. Então a gente cria essa imagem sobre a esposa. Esquece quem ela é de verdade, como é que Deus criou ela. Ela é única. Ela tem uma assinatura que é só dela. Então como é que a gente vai comparar com outras mulheres e querer que a nossa seja assim ou assado? Então a gente perde
a exclusividade, não é? A galera não gosta de, isso aqui é um relógio exclusivo que foi criado dois no mundo. Irmão, a tua mulher é exclusiva no mundo inteiro. Quer mais exclusividade que você tem com a tua esposa? Ela é um ser exclusivo. Então, para você que tá aqui que é homem, Roberto acabou de falar, a esposa é exclusiva. Para de querer autocomparar, né? Autocomparar a esposa com milhares de pessoas que existem, milhares de mulheres que existem, não funciona. Ou você aceita e entende que vai correr dessa forma, que a tua esposa é exclusiva e que você precisa olhar para quem ela é primeiro antes de sair comparando, ou você nunca vai ter um casamento abençoado, não adianta. Ou você entende isso, ou você sempre vai estar comparando. Então isso é errado. E agora eu quero te fazer uma pergunta, Roberto, bem... Isso aqui vai virar vai viralizar esse corte aqui, tá? Você acredita em Deus, Roberto? Eita, vamos lá. Eu vou te responder como eu respondi. O que muda se eu acreditar ou não acreditar em Deus? Prestem atenção a partir de agora. Né? Então é uma pergunta que eu te faço. Se eu acreditar em Deus ou não, o que isso muda? Olha, essa eu vou passar, tá? Porque eu vou deixar para você responder. Vamos lá, comenta aqui, ó. Vocês que estão ouvindo aqui, comenta no comentário aí. Escreve no comentário. O que muda eu acreditar em Deus ou não? Vamos lá. E aí agora vocês entendam o enredo dessa pergunta. Eu acredito, Wilson, que em determinado momento da sua vida, e creio que a vida ela é uma escala de evolução, de expansão, você vai observando as coisas de formas diferentes. Então, há um tempo você consegue enxergar, né, com clareza as coisas, daí isso te conecta com outra inteligência, com outra frequência, e você vai compreendendo mais coisas e não para. Esse crescimento ele vai. Então eu já tive a época assim onde eu falava, eu acredito em Deus. Claro, óbvio, como é que eu não vou acreditar em Deus? Eu sou uma pessoa que sempre gostei de investigar. Nunca gostei de acreditar no que eu ouço. Inclusive, convido a todos vocês a não acreditarem no que eu falo, tá? Bom conselho. Investiga dentro de você, investiga com as ferramentas que nós temos hoje, se faz sentido ou não, se isso mexe com você ou não, tá? Então, essa é a verdade, ela só pode ser descoberta por você mesmo. Você na sua intimidade com Deus. Mas qual Deus, né? Se eu não acredito. Então, e por um tempo eu gostava de brincar até, porque isso mexe com, abala o sistema da pessoa quando fala assim, mas como você não acredita em Deus? Você caminha como um cristão, você ajuda as pessoas como um cristão, não tem como você não acreditar em Deus. E a minha resposta ela é sempre assim, se eu acreditar em Deus ou deixar de acreditar, ele é o que ele é. Meu Deus, o religioso agora, ele pulou da cadeira, viu? Então, se ele é o que ele é, a minha opinião, a minha crença, ela não vai fazer diferença. Porque ele é. E acabou, ele criou tudo, ele fez tudo, faz parte de tudo, está em todas as coisas, sabe de todas as coisas, está em todo lugar. Então, a minha crença, se eu deixar de acreditar no sol, o que é que vai acontecer amanhã com ele? Muda nada. Vai viver de novo. Agora, quando você fala intimamente, obviamente que se você tiver a observação do Criador e toda essa complexidade biológica que nós temos, daí eu já saí dessa fase de ter que acreditar. Para mim é algo inevitável, não tem como, assim, não entra no campo da crença, porque quando você fala de crença, você pode ir para milhares de caminhos. E quando você não precisa, não é a questão de você acreditar ou não, é a questão de não precisar acreditar. Eu não ponho como uma crença, é um fato, é algo que eu sou parte. Como é que eu vou falar assim, não, eu não existo? Eu não sou eu. Então eu não tenho mais crença em relação a isso. Tem uma nomenclatura que o Roberto usa muito que é: eu sou fragmento do Criador.
Cara, se as pessoas conseguissem, se a gente entendesse o quanto é precioso, nós somos fragmentos do Criador. E eu queria que tu falasse um pouco mais da onde que chegou esse ponto de você usar essa nomenclatura, né? Eu sou fragmento do Criador. Eu uso o fragmento no sentido de que Deus é o todo. Só que ele se divide e não se divide, Sim. né? Mas para ficar mais fácil de entender, eu creio que nós somos um pedacinho de Deus. Cada um ele soprou, tá? Ele soprou o sopro da vida e nesse sopro aí contém a essência dele, contém ele. Então, quem somos? Né? Esse nome Wilson, Roberto, é um nome aqui para essa terra, para ficar fácil de identificar. Mas quem de fato somos? Sim. Né? Quem de fato somos? Então, essa investigação, ela deixa a gente louco, cara. Ela demora também, E né? se você observar e dar atenção para isso, que você de fato é um fragmento, no sentido de que ele se fez em bilhões de pedacinhos e que você é um pedacinho, eu sou um pedacinho. E quando Cristo fala, o reino de Deus está dentro de vós, e tudo que ele fala, onde é que está Deus, como é que é Cristo, onde é que vai, tudo volta para onde? Para ele. E você é fragmento dele. Eu sou fragmento dele. Então, vale a pena observar que outra coisa que a gente conversa bastante, que faz parte disso, é que as pessoas têm um costume de falar sobre um Deus externo. Muito longe, né? Deus longe. Deus, quando Deus abençoar, se Deus... Aí você começa a prestar atenção como é colocado Cristo, como é colocado Deus. É sempre um ser externo. Eis que estou à porta e bato. Parece que ele está lá fora batendo. Mas é o contrário. Mas, mais uma vez, eu estou falando, não acreditem em mim. Investiguem, tá? Isso que o Roberto acabou de falar, ele é muito forte. Nós tratamos Deus como se ele estivesse num trono, lá no céu, longe. Mas ele está onde, Roberto? Responda cada um onde é que Deus está. Busque, investigue essa resposta. Para mim, o Wilson, ele está dentro. E daqui de dentro eu consigo ver ele falando, ver ele me direcionando, ver ele... A gente fala muito sobre o silêncio, eu quero entrar nesse assunto, muito importante. A gente tem que parar de tratar Deus como se estivesse longe. Ele está muito perto, dentro da gente, para mim, na minha concepção. E, Roberto, eu queria te fazer uma pergunta, que um dia eu saí de lá, né? A gente estava até depois, te mandei um texto depois disso, né? A gente falou sobre dupla fenda, a gente falou sobre entrelaçamento. Mas não cheguei a mandar um texto para ti sobre isso, mas ficou muito marcado em mim. A Bíblia diz que Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. E eu quero que você me fale, direcionado para aquela câmera ali, para a galera, o que você me falou aquele dia sobre Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É que ele não fala Jesus é o caminho. A palavra eu sou o caminho. O caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Eu convidei você a repetir pausadamente. Gente, a minha cabeça explodiu quando ele fez eu repetir isso de forma pausada, tá? Que eu sou o caminho. Pausou. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. E isso aí... Um belo dia que eu estava em silêncio, né? Quieto, sem pensar em nada, e de repente me veio um esclarecimento disso. Me veio. Assim, e ficou muito, muito claro e veio muito forte, assim, queimou o peito. E eu fiquei observando assim, eu sou o caminho. O que ele quer dizer? Como que funciona isso? Eu sou a verdade, eu sou a vida. Até que foi simples, assim, eu. Sempre tem o eu. Então, quando eu estou pronunciando, quem está pronunciando? Então, se eu pronuncio eu sou o caminho, eu estou falando de mim. Uhum. Mas você está se colocando agora no lugar de Deus, no lugar de Jesus? Você quer assumir o caminho de Jesus? Não.
Mas esse mesmo também diz assim, que quando você aceita, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E aí eu comecei a analisar essas coisas e falei assim, cara, eu sou o caminho. Mas quem é que caminha? Quem é que caminha? Eu. No caminho. É você que caminha. E aí quando você caminha... Quando você vai caminhando, inevitavelmente, se você está caminhando no caminho de Cristo, você vai conhecer a Verdade? verdade. E aí quando você conhece a verdade nesse caminho, essa verdade, ela te proporciona Vida. a vida. Isso é demais, cara. Então, quando você está no caminho, eu sou o caminho, a verdade, você só vai descobrir a verdade no caminho, porque as coisas são reveladas no tempo que ele quer. Então não existe uma verdade. A verdade, ela não é um caminho que ela tem um final, ela é viva. Ela se move. Uau. Então a verdade, ela vai se apresentando para você conforme você tem condição de entender. Ela não está morta, ela não está enterrada, que você consegue traçar uma rota. Você nunca vai chegar se você tiver uma rota travada, porque é vivo. O Deus é vivo. Cristo é vivo. E se movimenta. Então, se você traçar algo, não vai. Então, a gente está pausando porque eu preciso caminhar. Eu preciso encontrar a verdade. E encontrando a verdade, eu obtenho a vida. A vida em abundância. A vida eterna. A vida eterna. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. E a salvação é individual. E quando eu aceito Cristo e caminho com Cristo, eu deixo de viver, deixo de existir como Roberto. E passo a existir como um representante, como uma figura de Cristo. Uau. E aí você vai conhecer a verdade. Eu falei pra vocês, eu disse que a conversa seria um pouco diferente. O religioso, quando ele ouve que você falando exatamente o que a gente tá falando aqui, é o que o Roberto pontuou. Tá querendo se colocar na frente de Deus? Tá querendo se achar maior que Deus? Não. Eu só tô vivendo exatamente aquilo que ele falou pra gente viver. Da mesma forma. Existem vários níveis de interpretação. E é como eu digo, a gente falou aquele dia, né? A pessoa que tá aqui com a mente totalmente religiosa, focada no mundinho dela, se ela ouve isso, ela vai chamar a gente de não sei quantos nomes, né? Mas para quem tá num nível de conhecimento espiritual, emocional mais profundo, isso vai fazer muito sentido. Por isso que a palavra em Oséias 4:6 diz: o povo perece por falta de conhecimento. Se você não buscar conhecimento, se você não... A gente falou sobre autoconhecimento, a gente falou sobre autocontrole. Se você não buscar conhecer de verdade, de fato, infelizmente, você vai morrer à mercê do que o outro diz. E a ignorância do outro, você vai ser levado pela ignorância do outro. O Roberto tá aqui. A gente pode acreditar no que ele está falando ou não. Também vocês podem acreditar ou não no que eu estou falando. E isso significa o quê? Que ele disse, investiguem, não acreditem em mim, mas investiguem. Ele está dando a oportunidade de nós alcançarmos um novo nível de consciência a ponto de investigar aquilo que ele está falando. Muitas pessoas só vão querer te convencer de que aquilo que eles estão falando, de fato, é real. Mas, se nós não investigarmos, nós ficaremos a refém do que o outro diz, né, Roberto? Quando você fala, como é que você falou? Que você vai morrer, né? Se você não se abrir, não evoluir, você vai morrer... À mercê do conhecimento do outro, né? Sim. E se a pessoa observar que ela morrer, né? Eu vou morrer. Mas não é muito pior ela viver em estado de morte, ou seja, não viver, ela tá morta durante essa caminhada aí? Não é muito pior? O morrer é libertação. O morrer é libertação. O morrer é libertação. O morrer é fim, acabou. O pior é você estar nessa vida, nesse planeta maravilhoso e estar em condição de morte, tá com o coração morto, com a mente morta, com a mente... E o morto é algo parado. Tudo que é parado é morto. Tudo que está em movimento é vida. Então, se você tem um conceito parado, um conceito é isso e acabou,
Você está lidando sobre algo morto. Se você lê a Bíblia e é aquilo que está ali e acabou, você está lidando com algo morto. E quando que aquilo vai ser algo morto? Não é, porque ali tem vida. Qual é a vida que tem ali? Aquilo ali está em movimento. Qual é o movimento? O movimento é que o mover da energia, do espírito, da beleza, ela revela para mim de uma forma que para mim naquele momento comunica. Só que para você ela comunica de outra forma. E eu falo investigue porque nem eu tô certo, nem você tá certo. Por quê? Será que não vai ter parte de vocês que estão aqui vão observar isso, encontrar sentido nisso, se interessar mais por isso, praticar isso e transformar a vida com isso, como vai ter os que vão ouvir isso e cretinar, falar um monte de coisa. Às vezes, quantas vezes que você saiu de conversas nossas e conversou com a tua esposa e ela gostou bastante do que ela ouviu? Praticamente todas as vezes. Talvez se eu falasse para ela a mesma coisa, ela não compreenderia. Mas a sua forma, a tua vibração, a tua energia, a tua frequência, a tua conexão com ela abriu. Fez ela entender de fato. Fez ela entender. Então eu não posso... não posso, né? Eu não gosto de usar muito essas palavras que encerram um processo investigativo. Não seria sábio você lidar com as coisas como algo morto. Porque, cara, nem esse plástico aqui, ele tá parado. Porque se você pegar um microscópio aqui, você vai ver que aqui são células, moléculas que estão em agitação e movimento. Se você esquentar aqui, ele vai jogar a caloria para cá, porque uma célula vai agitando e vai chacoalhando e vai. Então, assim, não tem nada parado. O elétron, o próton, o nêutron estão vivos e têm inteligência. Eu falei para vocês que ia ser algo que a gente não está acostumado a ouvir todo dia. E pegando o gancho do que o Roberto falou, se você é uma pessoa que vive no automático, que vive fazendo as mesmas coisas, que... Vou trazer para uma nomenclatura dos dias de hoje, o efeito manada, onde todo mundo faz a mesma coisa toda hora, todo dia e por anos. Roberto, quero te fazer uma pergunta se baseando nisso. Eu voltei para minha terra há alguns meses atrás e eu voltei para lá, cara, e eu fiquei admirado. Como todas as pessoas que eu conheço, elas estão lá fazendo as mesmas coisas, os mesmos comportamentos desde quando eu saí de lá há 9 anos atrás. Essa pessoa está viva ou está morta? Olha, se for responder a nossa linguagem, né, que estamos habituados, ela está morta, está num estado de morte. Porém, também, né, ela pode passar o processo de mudança. Ela também pode encontrar, investigar e vai ser igual Lázaro, filho. Jesus ressuscitou, falar, ressuscita esse homem aí. Só parece que tá morto. Assim, ó, essas pessoas, não que elas estejam mortas, mas se comparar com o potencial que a gente recebeu de herança pra gente viver, é um estado de morte, um estado de miséria. Miséria intelectual, miséria de amor, miséria de cultura, emocional, financeira. Então é muito abrangente. Aí eu vou te perguntar, Wilson, por que você acha que você não tá mais lá e saiu de lá? Aí ele me pegou, viu? Me abraçou sem me apertar. Eu creio que, primeiro, eu quero sua visão sobre isso, que eu não tinha parado para pensar dessa forma mesmo. Vamos investigar, então. Vamos investigar. Eu saí de lá porque eu falei para minha mãe, ó, primeiro, se eu ficar aqui, eu vou passar 10 anos da minha vida e eu vou continuar sendo o servente de obra. E vou continuar fazendo as mesmas coisas. Então, eu quero ser um homem rico e eu preciso sair da onde eu tô. E eu vou desbravar outras coisas, outras situações. E eu me coloquei em risco fazendo isso, né? Acabei me colocando em risco, dormindo na rua, passando fome, fazendo um monte de coisa. E hoje eu olho para o nível de consciência que eu tenho de certa forma e vejo que eu me investiguei. De algum momento eu me investiguei e observei coisas que eu não observaria se eu estivesse lá. Mas eu saí de lá
para não viver a mesma vida que todas as pessoas que estavam lá estavam vivendo. Será que tem um pouco a ver quando Deus falava para outros também? Falou assim, olha, sai da sua tenda aí, olha para fora e caminha. Mas para onde? Caminha. No caminho eu te mostrarei. Eu observo assim, e isso é provado também cientificamente. Antes a gente tinha uma rixa muito grande entre religião e ciência, e hoje a evolução da ciência, né? Hoje a ciência está conseguindo comprovar muitas coisas que eram ditas lá atrás, até mesmo antes de Bíblia. Muitas coisas já estão sendo comprovadas cientificamente. E uma das coisas é um campo de energia. Então, aquele local onde você estava, a consciência daquele local como um todo, como uma cidade, como povo, ele está numa vibração, numa frequência que não passa daquilo. Então, você não acessa nada diferente. Você não consegue evoluir nada. E é igual uma rádio, né? Nós temos lá a frequência da rádio, que ela está 47,5. Para você sintonizar o que está vindo de informação ali, você tem que sintonizar igual para ter a comunicação e você receber a frequência. E eu creio que a gente é assim também. Então, tudo está passando vários níveis de consciência aqui. Né? Dizer que a gente está falando algo novo, nada se faz novo. Né? Tudo já foi criado, tudo já foi inventado. O que acontece é que a gente ainda não chegou em níveis de frequência, de consciência, para acessar isso. Mas hoje a inteligência artificial, tudo que é eletrônico, nada mais é do que a reprodução do que já somos. Então, um computador quântico, ele está chegando, vislumbrando chegar à capacidade de processamento do nosso cérebro. Então, o que o homem tem feito? Tem tentado reproduzir a capacidade cerebral, transformando em máquina. Então, ou seja, quem que já é perfeito? Quem que já é a máquina poderosa? É um computador? Não. O nosso cérebro, ele é uma antena que ela recepta e emite. O que o celular faz? O que o Wi-Fi faz? Então, se a gente falar hoje que dá pra gente conversar telepaticamente, muita gente vai falar, são loucos. São malucos. São loucos. Mas eu acredito que há alguns anos atrás, quando alguém teve a brilhante ideia de falar assim, vou fazer um celular, também falaram, esse cara é louco. Quando o cara foi inventar o avião, falou, vou construir uma máquina aqui que vai voar. Esse cara é maluco. Como é que vai fazer uma máquina que vai voar? É louco. Então, o mundo é dos loucos. O mundo é o dos loucos. O louco é o quê? É aquele que consegue observar fora do nível de consciência da cabeça. Que a gente fala que é fora da caixa, né? Fora da caixa. E como é que a gente acessa? Não, esse daí como é que a gente acessa, a gente vai para uma próxima. Mas para dizer assim, por que será que você saiu de lá? Né? A sua pergunta, até esqueci a sua pergunta, a gente viajou tanto aqui que a tua pergunta é por que você saiu de lá? Isso. Eu acredito que seja, de fato, a tua vontade, o que você carrega, e como cada um tem uma assinatura exclusiva, Deus falou, esse cara não dá para ficar nessa faixa de vibração. Ele precisa ir para outro lugar para ele acessar outra frequência, né? Como a gente conversou lá dos neurônios, né? Que um neurônio tem uma informação aqui e o outro neurônio tem outra informação. Esse cara aqui sozinho, com essas informações, ele não faz nada. E esse outro cara aqui, com as informações que ele tem, ele não faz nada. Mas aí quando eles conectam, juntam, aí vira um regaço. E como se chama essa junção aí, Roberto? Cara, tem quem fale que é um salto quântico, tem quem fale que é uma rede neural, que é uma trilha neural, são várias nomenclaturas que tem. Mas o simples é quando eles unem. Isso aí você pode pesquisar no YouTube aí, digitar, né? Neurônios se conectando, que você vai ver, é surreal, é fantástico.
Então eu fico olhando assim, essa faixa de vibração, essa conexão, se você não sair tanto do lugar físico da onde você está, quanto do estado vibracional que você se encontra, não eleva. Porque tudo é vibração, tudo é energia, não tem nada que não seja energia. Então, percebe quando você acorda desanimado, triste, cansado, se você não tá todo retraído, tudo assim, desmilinguido, Quem nunca, morrendo. né? E o dia que, cara, porra, aconteceu uma coisa muito top, você tá muito alegre, cara, tudo se estica, tudo fica belo, tudo fica bonito. Isso foi comprovado pelo experimento do Masaru Emoto, a magia das águas. O que ele fez? Ele coletou água, né, de rio, de lagoa. Ele foi pegando água de diversas regiões do planeta. Aí ele congelava e tirava foto. E ele identificou que em locais de miséria, de dor, de sofrimento, de pobreza, de violência, aquela molécula ela não tinha forma, ela não tinha vida. Ela era uma goma assim, sem forma nenhuma. Aí pega uma pessoa que está em estado depressivo. Tá sem forma. Faz essa junção. Presta atenção, tá? E aí ele foi ver as fotografias das moléculas de lugares bonitos, abençoados, prósperos. Cara, coisa mais linda do mundo, coisa mais harmoniosa. Tudo, cara, desenhos geométricos assim, maravilhosos, perfeitos. E aí, a hora que você se der conta que o teu corpo, né, ele identificou o quê? Que tanto o ambiente, quanto as palavras, quanto o pensamento, ele interfere diretamente na molécula da água. Então, quando eu xingo você, se eu xingar é uma coisa, se eu tiver um desejo dentro do coração, pior ainda. Porque o pulso magnético, o poder do magnetismo do coração que ele emite é 5 vezes maior do que o da cabeça e o da boca. Então ele identificou que tudo que a gente pensa, sente e fala interfere na molécula da água. E, meu amigo, teu corpo é quantos por cento de água? Faça a pergunta, 80%, gente. 70, 75% Isso. de água. O cérebro da gente é mais de 85% de água. Isso significa que tudo aquilo que o Roberto disse agora, primeiramente, é comprovado cientificamente, e você precisa entender que a Bíblia também vai dizer o seguinte: de tudo guarde o seu coração. Isso significa que tudo aquilo que sai do seu coração, confirmando o que ele está falando, sai com muito mais potência, sai com muito mais energia. Então por isso que quando a gente xinga alguém, né, e aquilo já está guardado no nosso coração, aquilo tem muito mais efeito do que se a gente tivesse simplesmente dito uma palavra. Então, trazendo todo o contexto do que o Roberto disse, você precisa entender que muitas pessoas estão num estado depressivo, muitas pessoas vivem em ansiedade, vivem com medo, porque o ambiente interno delas tá tão machucado, tá tão bagunçado que, infelizmente, se não mudar isso, né, Roberto? Se não mudar dentro, não tem como você, de certa forma, expandir para fora com uma molécula perfeita, que é o que a gente tá falando até agora. Ô Wilson, mas o que tá dentro e o que tá fora? Olha, se eu te falar agora, deixa eu te falar uma coisa. Sabia que a gente tá caminhando pro final já? Não acredito nisso. Pois é. Vamos fazer um over aí. A gente tá caminhando pro final. Mas é bom que vai ficar mais conteúdo pro próximo. Vai ficar. E eu vou deixar essa pergunta pra galera, pode ser? E na próxima a gente responde? O que tá dentro ou o que tá fora? O que você acha? Pode ser, pode ser. Que daí a galera vai... Ó, se tu quiser saber essa resposta, você escreve aí no comentário. E aí, numa próxima vez que eu vim com o Roberto aqui, aí a gente vai dar essa resposta pra vocês. Eu quero deixar vocês, como é que é? Se investigarem. O que tá dentro, o que tá fora. A gente precisa entender isso. Será que existe dentro e fora? Olha, o Roberto é o cara mais... Eu não conheço outra pessoa igual a ele que mais faz a gente pensar. E eu vou te falar a verdade. No mundo que a gente vive, com tanta dopamina, com tanto tempo de tela de celular e tudo mais, a gente parou de pensar, né? A gente faz... Se eu te falar que o pensar também é um problema?
Por quê? É longo para dizer. É, né? Não vai dar pra gente terminar. Pra dizer. Mas eu posso te provar que o pensar é um problema também. É talvez o que causa tanto problema na humanidade. Pensar demais, né? Não é nem o pensar de mais ou pensar de menos. É o pensar. Olha, gente, vai ter conteúdo pro próximo, viu? Mas, Roberto, eu queria, antes da gente terminar, que a gente, poxa, voou essa uma hora de forma absurda. E eu falo, né? A gente fica 8 horas conversando direto e parece que o assunto nunca acaba. Eu queria te fazer uma pergunta que a gente conversou sobre o experimento da dupla fenda. Eu queria que tu falasse um pouco mais sobre esse experimento. Esse experimento é um experimento de mais de 100 anos, tá? Que já é comprovado isso, onde eles medem a molécula, né? Eles medem o elétron, o próton, o nêutron. Fizeram vários testes para compreender, né? Então, eles lançam uma molécula, que é uma partícula, né? Que ela é uma matéria, e numa fenda. Eu acho que é mais fácil a pessoa, porque é bem complexo isso aí. Acho que é mais fácil a pessoa digitar lá experimento da dupla fenda para compreender, mas para resumir, né? E nosso tempo está curto também. É assim, esse experimento ele comprova que tudo é uma onda, tudo é uma frequência, ou seja, aqui está passando onda de rádio, onda de internet, e quando há interferência de um observador, né, quando alguém está olhando o experimento, ele interfere nessas ondas. Então, aquilo que é uma onda, quando ela tem a observação, ela sofre um colapso e ela se torna matéria. E foi comprovado que ela pode se comportar como onda e matéria ao mesmo tempo, e estar em vários lugares ao mesmo tempo, e que interfere em tudo isso é o nosso sentimento, nosso pensamento e o que a gente fala. Então é comprovado cientificamente que nós interferimos no nosso ambiente e a gente é que cria. E para que vocês entendam, essa televisão aqui ela foi criada na mente de alguém. Ele pensou. O pensamento dele interfere no ambiente e materializa. Aí agora a gente tem muito esse papo de fazer uma comparação, né? E fazendo uma comparação, Provérbios, você que está aqui assistindo, quanto mais a gente foca em determinada coisa, mais aquilo se torna realidade na nossa vida. Eu já aprendi uma coisa, eu quero fazer um evento para 40 mil pessoas no estádio Pacaembu. Isso já está criado na minha cabeça. Isso já está acontecendo aqui dentro. Isso significa que é uma questão de tempo para isso se materializar e, de fato, acontecer. O que a gente está falando agora tem muito a ver de como você cria a sua realidade. Se for uma pessoa que só reclama, você está criando um baita de um problema. Se você é uma pessoa que só, de certa forma, não só reclama, mas olha para as coisas de uma forma diferente do que a gente é acostumado. Por exemplo, eu era um cara muito reclamão. E eu acabava colhendo frutos disso. Mas eu era um cara e eu aprendi a ser um cara que lança muitas palavras boas hoje no meu ambiente. Então, por lançar palavras boas e declarar vida sobre isso, eu acabo vivendo momentos e conectando com pessoas que eu nem imaginava na minha vida. Então, assim, eu creio que uma das coisas que conectou muito eu e o Roberto foi isso. A gente foi lá para fazer uma reunião de negócio, né? Exato. E a gente falou pouco sobre negócio. A gente falou sobre tudo, menos negócio. A gente foi fechar nosso negócio, depois foi na sexta-feira. No outro dia. Depois de horas e horas de conversa. Depois de um bom café, com muita coisa. Então, assim, a gente precisa, se eu puder te dar um conselho hoje, e eu vou pedir pro Roberto te dar um conselho já, crie a sua própria realidade se baseando naquilo que sai da sua boca. Entenda que se você for uma pessoa que só olha para as coisas, se autocompara todas as horas, mas aquela pessoa tem aquela vida, tá, mas você vai ter que criar a sua, porque se tu ficar se comparando com o próximo, você não vai ter a vida que ela tem e muito menos você vai chegar perto, porque você está atraindo tudo aquilo que nós estamos falando aqui. As suas partículas, as suas moléculas, elas estão sendo reprimidas e não tem como ela ter forma, ela vai ser sempre vazia. Então entenda isso. E Roberto, a gente caminhou pro final, quero te agradecer muito. Eu que agradeço. De verdade, te agradecer muito pelo papo. Eu quero que você olhe para aquela câmera ali
E se fosse para tu dar um conselho hoje, pô, hoje é o teu último dia de vida, cara, eu vou me despedir da minha esposa na hora que chegar em casa, não existo mais, a minha matéria aqui não existe mais. O que você falaria para os jovens? Primeiro para os jovens que estão nos assistindo, tem muitos jovens aqui, que eu sei, pelas métricas que nós temos no YouTube. Jovem aí de 18 até 30 anos, o que você falaria para essa galera? Eu vou falar pro jovem, pro velho. Fechou, vai lá. Assim, ó, questione tudo que você aprendeu, tudo que você ouve. Investigue dentro de você, sem acreditar. Como é que eu faço isso? É você deixar entrar a informação sem julgar, sem falar, sem comparar com a tua cultura, sem comparar com a tua religiosidade, sem comparar com nada. Simplesmente deixa a informação entrar em você e investiga, deixa o teu coração te mostrar, deixa a beleza do ser que você é e o que você carrega dentro de você te dar essas respostas. Que aí, com certeza, quando você silencia sua mente e observa tudo que está à tua volta, tudo que passa, você vai ver o céu abrir. Você vai descobrir o que eu não tenho nem não tenho nem palavra para colocar aqui, qual que é essa experiência que você tem quando você silencia sua mente. Então, é basicamente isso. E para deixar vocês assim um pouco mais crente, né? Eu brinco que eu não gosto muito de usar essa palavra, mas hoje aqui está acontecendo a materialização de algo que é falado há muito tempo atrás. Muita gente, há um bom tempo atrás, fala assim, cara, você tem que falar, você tem que ir para um podcast, você tem que ter um canal. E eu não gosto de forçar a coisa, eu não gosto de fazer isso. Eu acho que o que eu falo, eu não planejo, eu não programo. Acontece, né? Quando você foi lá na loja e aconteceu da gente falar sobre esses assuntos. Então eu sempre tive esse paradigma. Mas aí era uma coisa que eu criava, que eu deixei criar na minha mente, que tem que deixar fluir. Mas com o tempo eu também aprendi a ser intencional. Então hoje aqui é o primeiro podcast que eu tô participando, que eu tô falando. É o primeiro de muitos. Com certeza. E se ajudar alguém, tá beleza. Se não ajudar, a salvação é individual, cada um que dá conta. Tá tudo certo, né? Tá tudo certo. A gente sempre fala que se a gente alcançar uma pessoa e aquela pessoa ter a vida transformada de fato, pra gente já valeu. E eu quero falar aqui pra vocês, gente, antes de eu dar meu último recado aqui, dia 20... se não me engano é dia 20 ou dia 14 de fevereiro. Eu vou deixar a data aqui na descrição que eu não vou me recordar agora. Mas eu e o Roberto, a gente vai fazer um evento, né, Roberto? Isso mesmo. A gente vai fazer um evento juntos, que é o evento do Projeto Provérbios, como todo mundo já sabe. Só que a gente vai trazer um pouco de... vamos colocar um ponto de interrogação na cabeça de todo mundo. A gente vai trazer uma visão um pouco diferente. Eu gosto muito de estudar neurociência. Comecei a estudar física quântica e eu comecei a estudar muito sobre como a ciência ela se movimenta e como a Bíblia, de certa forma, ela comprova isso já. E o Roberto vai falar sobre isso e eu vou falar sobre vários princípios. Então, é na semana depois do Carnaval, se eu não me engano, o nosso evento presencial aqui em Balneário Camboriú. E eu quero te fazer o convite. Para você que vai assistir aqui, eu sou o cara especialista em tráfego pago, né? Então, você se prepare que você vai receber um corte desse vídeo aqui na tua tela e a partir disso vai ter um link aqui embaixo, o link do site do evento presencial, o link do site do Projeto Provérbios, também do Instagram e também todas as nossas redes sociais e também a do Roberto. A gente acabou de abrir um Instagram para ele, então vocês se aguardem, vai ter muito conteúdo lá também e a gente precisa transbordar tudo aquilo que a gente aprende, né? Tudo que eu aprendi com o Roberto em determinado momento, eu transbordei primeiro dentro da minha casa, na minha família. Logo depois eu falei, cara, vamos fazer um podcast, vamos levar isso para mais pessoas. Nós precisamos sempre ativar um nível novo de consciência, porque senão a gente acaba sempre, como eu falo, virando escravo. Então eu quero que você entenda muito sobre os princípios, que é o que eu falo no Projeto Provérbios. Você ser uma pessoa de verdade hoje está praticamente contradizendo com o que o mundo aqui faz. A grande parte das pessoas mentem. A gente entrou num assunto muito importante que foi: é difícil fazer negócio com quem está dentro da igreja. Porque tem gente que está fora da igreja que é muito mais crente do que quem está dentro. A prova viva disso é a própria esposa do Roberto.
Num pouco de conversa que eu tive com ela hoje, eu falei, cara, essa mulher aqui, ela brilha mais o Espírito Santo que muita gente que eu conheço que tá dentro da igreja. Então a gente precisa... E aí eu falei, ela não vai na igreja. Ela não vai na igreja. Ela não é evangélica. Exatamente, ela é só uma pessoa que lê diariamente a Bíblia, ela é uma pessoa que pratica aquilo que ela tem aprendido. Ora abençoa muita gente, doa bastante, leva coisa para as crianças, leva coisa na casa de pobre e as experiências que ela tem com o Criador, assim... São absurdas, né? Eu mesmo não consigo esse nível, não. Então, isso é só para te comprovar que a gente precisa, sim, ter um nível de intimidade com Deus, a ponto de Deus se revelar sempre pra gente. A gente pega aí a Bíblia, a gente vai ver quantas vezes Deus se revelou a algumas pessoas e o quanto isso foi um ponto decisivo, né? A chave principal da mudança daquela pessoa. Então, gente, eu quero agradecer a todos vocês. Roberto, mais uma vez... Cara, obrigado mesmo por ter vindo. Espero que você tenha gostado da nossa conversa. Muito. Foi muito bom. Ficou muita coisa na minha cabeça. Queria fazer várias perguntas, mas o tempo corre. E para você que tá aí, assiste isso 1, 2, 3, 4 vezes se você precisar. E eu quero dizer muito obrigado a todos vocês que estão aqui, tá? Deus abençoe cada um. Roberto, até a próxima. Até mais. Vamos para cima. E vamos deixar cada vez mais um conhecimento de uma forma um pouco diferente para essa galera, porque a ideia sempre é a gente trazer uma visão fora da caixa, visão de como as pessoas elas não estão acostumadas a ouvir. Muitas pessoas sempre falam, Wilson, sempre traz uma visão de princípio de uma forma diferente. Eu falo, eu só abro a boca. Quem faz o resto, a gente já sabe quem é. Por né? isso que eu não gosto de escrever e planejar. Olha só. Tem que deixar fluir. E também uma das coisas, o Roberto vai estar no palco com a gente dia 20, nessa data que eu ainda não estou me recordando, mas a gente vai deixar fluir como tem fluído todos os projetos Provérbios. Não sou eu que falo, tá, gente? Não sou eu, aquilo não é mérito meu, é simplesmente deixar fluir e as coisas acontecem. Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto. Valeu, Roberto. Valeu. Falou. Tamo junto.